Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, ontem nós aprendemos sobre o cristão e a lei. Nós aprendemos que Jesus cumpriu toda a lei por nós e se tornou nosso Salvador. Aprendemos que o cristão deve obedecer à lei do Senhor por amor e gratidão ao sacrifício de Cristo e não como os judeus da antiga aliança que obedeciam por medo de punição. Aprendemos que hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e que Ele é que nos ajuda a obedecer a palavra de Deus, pois sem Ele é impossível o homem obedecer ao Senhor. Hoje, querido, nós iremos primeiro estudar o 6º mandamento de Deus, que é não matarás, na visão do próprio Senhor Jesus. E depois, no final, iremos responder a seguinte questão: será que um assassino pode entrar no reino de Deus? O tema de hoje é o cristão e a ira. O texto é o livro de Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 26. Mateus capítulo 5, versículo 21. E disse Jesus: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Bem, querido, aqui primeiro Jesus cita os dois textos do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, versículo 13, onde fala sobre o 6º mandamento, não matarás. E depois Jesus cita Gênesis capítulo 9, versículo 6. Após Noé descer da arca, Deus fez uma aliança com ele e disse: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Querido, Jesus resumiu essa passagem dizendo que quem matar estará sujeito a julgamento. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, Pedro tentou defender ele cortando a orelha de um soldado com a sua espada. Então Jesus, querido, advertiu Pedro dizendo: coloque a sua espada no seu lugar, pois todos os que lançar mão da espada, a espada perecerão. Jesus aqui está revelando para nós que todos aqueles que cometeram assassinato acabarão um dia sendo assassinados por alguém. Bem, querido, nos tempos de Jesus havia a famosa pena capital, que hoje em dia é a pena de morte. Quem matava morreria. Hoje, em alguns países asiáticos e até mesmo nos Estados Unidos, ainda existe a pena de morte para todos aqueles que são assassinos. E hoje existe muitas pessoas que são a favor da pena de morte e que gostariam que ela fosse estabelecida aqui no Brasil. Mas voltando aqui, querida, à palavra, os judeus da época de Jesus estavam bem cientes de que matar era proibido pela lei de Deus e que todo assassino estava sujeito à punição. E agora aqui no versículo 22, Mateus 5, 22, Jesus diz assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do sinédrio, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui Jesus, querido, que é o Filho de Deus, ou aquele que escreveu as leis para Moisés, ele irá explicar o motivo dessa lei e qual é a raiz de todo homicídio. Pois, querido, ninguém sai matando pessoas por aí sem alguma motivação por trás. Os fariseus se orgulhavam e batiam no peito pelo fato de nunca terem cometido um assassinato. Mas Jesus agora estava dizendo para eles: olha, o reino de Deus está chegando. Eu sou o Messias, e no meu reino vocês não poderão nem mesmo ter pensamentos assassinos. Então, querido, agora Jesus começa a remontar, como se fosse um investigador, a origem dos assassinatos. E aqui ele nos faz 3 alertas para evitar a ira. O primeiro caso é o caso da pessoa que se irar contra o seu irmão, ou aquele que se ira contra o seu próximo. Jesus disse que ele estaria sujeito a julgamento. Então aqui Jesus
está nos alertando, como que dizendo: ei, tome cuidado com a ira, pois você vai acabar fazendo uma besteira. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 3 ao 7, você lê depois. Ali Deus alertou Caim, dizendo para ele que estava irado contra seu irmão Abel sem motivo algum. Abel não tinha culpa pela rejeição do seu sacrifício. Então o Senhor advertiu Caim dizendo: olha, se você deixar a ira dominar o seu coração, você vai acabar cometendo homicídio. Infelizmente, Caim não quis ouvir a voz do Senhor, deixou a ira dominar o seu coração e acabou matando seu próprio irmão. Aqui tem um alerta, querido. Se nós hoje não aprendermos com Jesus a dominar a ira, estaremos correndo o perigo de destruir nosso relacionamento e até mesmo vidas. O segundo caso, Jesus diz que quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no Sinédrio. Naquele período, o Sinédrio era o tribunal mais elevado. Seria como se fosse hoje em Brasília o STF. Aqui, querido, primeiro Jesus nos pede para evitar a ira. Agora que nós já estamos irados, Jesus diz: tome cuidado com o insulto. Na hora da raiva, querido, nós ficamos cegos e começamos a trocar insulto um com o outro. Nós acabamos xingando até mesmo a inocente mãe de nosso ofensor. Então aqui Jesus diz que primeiro vem a ira, depois vem os insultos, e em última análise Jesus diz que quem chamar seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Querido, a palavra tolo em aramaico era raka, que significa idiota. Essa era a maior ofensa verbal que existia para um judeu. Então, após essa última ofensa verbal, agora eles partiriam para a agressão física, que acabaria resultando em morte. Jesus diz que quando isso acontecesse, então, segundo a lei de Moisés, o agressor teria que ir para o inferno de fogo. Querido, nos tempos de Jesus havia em Jerusalém um local onde eles queimavam os corpos dos assassinos, chamado Vale de Rinom, ou Vale de Rena, que é um substantivo da palavra inferno. Esse vale era cheio de fogo, então todos os assassinos eram mortos e jogados literalmente naquele vale de fogo. Bem, querido, alguns usam esse texto para dizer que os assassinos vão para o inferno. Na verdade, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que todos os assassinos irão um dia para o inferno, que representa o lago de fogo. Mas aqui no final dessa lição de hoje nós iremos falar melhor sobre essa questão. Mateus 5, versículo 23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Então volte e faça a tua oferta. Aqui, querido, Jesus nos alerta para o prejuízo para a pessoa que guarda a ira em seu coração e que nunca libera o perdão ao ofensor. Jesus disse que uma pessoa ofende a outra por causa da ira e que de nada adiantaria ela trazer uma oferta ao Senhor. O que Jesus estava querendo ensinar aqui? Naquela época, queridos, os judeus, eles tinham o hábito de levar até o altar uma oferta pacífica, que era a oferta de paz. Mas Jesus aqui está dizendo que não adiantava nada pedir perdão para Deus ou tentar se reconciliar com Ele com o coração cheio de ódio e de mágoa. Primeiro nós devemos nos reconciliar com as pessoas e depois nós reconciliamos com o Senhor. Querido, eu já tive em minha vida várias experiências nessa questão. Por exemplo, quando eu brigava com alguém, eu ficava com raiva daquela pessoa. Então lá dentro do meu coração, o Espírito Santo começava a me alertar dizendo: olha, vai lá, faça as pazes com ela. Mas, querido, eu relutava dentro de mim e tentava cantar um hino, eu tentava adorar o Senhor com meu violão, tentava orar, mas a minha cabeça estava explodindo, o meu peito estava sufocado por aquela pressão.
Então, querido, lá dentro do meu ser eu sabia que o Senhor não estava recebendo aquela oração, aquela adoração. Então o que eu fazia? Eu ia até a pessoa e pedia perdão, me reconciliava com ela. Então, querido, o peso da consciência, embora na mesma hora, era incrível. Então eu descobri uma lição, que quando eu insulto e ofendo algum irmão, eu estou na verdade ofendendo o próprio Criador. Então quando eu perco um relacionamento com alguém por minha causa, então automaticamente eu estou perdendo meu relacionamento com Jesus. Mas quando eu me arrependo, me reconcilio com o meu próximo, no mesmo momento nós somos reconciliados com o Senhor. Por isso, querido irmão, eu gostaria de te dar alguns conselhos. Conselho número 1: evite as contendas. A palavra do Senhor diz que o servo do Senhor deve ser inimigo de contenda. Em segundo lugar, querido, se houver alguma contenda, não alimente a ira. Paulo diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27, que nós não devemos alimentar a ira no nosso coração. Irar não é pecado, mas quando nós alimentamos a ira o dia todo, nós pecamos porque estamos dando brecha ou liberdade para o diabo agir e destruir nossos relacionamentos. Querido, depois de insultar as pessoas e ficar com seu coração cheio de ira e ódio, não adianta nada orar ao Senhor. Não adianta chorar, não adianta pedir perdão para Ele. Porque, querido, Jesus ensinou para nós lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, leia na sua casa. Jesus nos ensina aqui que só recebe o perdão do Senhor quem perdoa os irmãos. Na verdade, querido, eu descobri que quando nós nos arrependemos de verdade e nos reconciliamos com as pessoas, então não precisa nem pedir perdão para Deus, pois é automático. Quando eu perdoo alguém, no mesmo instante, eu sou perdoado por Deus. Só para concluir, versículo 25 e 26 diz assim: entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade te digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Querido, aqui Jesus nos alerta a nos reconciliar com as pessoas, antes que seja tarde demais, antes que aquela pessoa morra e você fique com a consciência pesada pela vida inteira, ou antes que nós morramos e tivermos que encarar o tribunal de Deus, que é o justo juiz. Então, querido, eu vou responder aquela pergunta: será que um assassino pode entrar nos céus? Bem, o que é um assassino para você? Para Jesus, um assassino aqui no texto é alguém que odeia o seu irmão. E agora, será que então nós somos assassinos? Será que nós odiamos as pessoas em nossa volta? Querido, Jesus veio ao mundo para nos salvar e não para nos condenar. E são as nossas ações que nos condenam. Então, querido, libere o perdão para as pessoas em sua volta. Paulo diz em Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 20, você pode ler, que se depender de nós, nós devemos ter paz com todas as pessoas. Querido, se você já fez a sua parte, já pediu perdão para a pessoa ofendida, você está com a consciência limpa agora. Mas talvez a pessoa não quis lhe perdoar. Então, querido, diante de Deus você já foi perdoado. E agora é Ele Deus. Querido, a Bíblia diz que Jesus perdoou o ladrão na cruz, que era um homicida. E que Ele também perdoou Pedro quando negou Ele 3 vezes num dia só. A Bíblia diz que Jesus perdoou Paulo, que era perseguidor e matava os cristãos. E hoje Ele também quer lhe perdoar. Ele quer te libertar dessa opressão que você vive em seu coração. O ladrão lá da cruz, Pedro e Paulo, creram em Jesus Cristo e foram perdoados e por Ele salvos. No céu, querido, a Bíblia diz que jamais vai entrar um assassino. Mas o céu hoje está cheio de ex-assassinos, de pessoas comuns como eu e você,
que eram assassinos por odiar os outros, mas que um dia tiveram um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, que é o Pai de toda misericórdia, e que receberam dele o perdão de todos os seus pecados, e que receberam como presente um passaporte para o céu, carimbado com o sangue de Jesus e com a graça de nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, que nós aprendemos, meu Deus, que devemos evitar as contendas, que nós não devemos guardar a ira no nosso coração, alimentar o ódio das pessoas, porque fazendo assim estaremos dando brecha para o inimigo, estaremos pecando contra o Senhor e dando brecha para o maligno destruir o nosso relacionamento e o nosso relacionamento com o Senhor. Pai, aprendemos que quando nós nos arrependemos e pedimos perdão e nos reconciliamos, o Senhor nos perdoa na hora. E aprendemos, meu Deus, que Jesus veio ao mundo para nos salvar e não para nos condenar. Que um dia Jesus perdoou o ladrão da cruz, perdoou Pedro, Paulo, que era assassino de cristão, e que também o Senhor está pronto para nos perdoar quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós nos reconciliamos com nossos irmãos e quando nós reconhecemos que nós não salvamos a nós mesmos, mas que Jesus derramou todo o teu sangue naquela cruz para nos libertar e nos dar a vida eterna. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.